Domingo, 30 de junho. Missionário fracassado. Ouça Atos 12:12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Pergunta 1. Como Marcos é apresentado no livro de Atos? É provável que João Marcos, aparentemente o autor do Evangelho de Marcos, fosse jovem quando ocorreram os eventos registrados em Atos 12, na década de 40 d.C. Ele é apresentado como filho de uma mulher chamada Maria. Ela era, evidentemente, uma abastada apoiadora da igreja e realizou uma reunião de oração em sua casa, conforme o relato de Atos 12. A história da fuga de Pedro da prisão e os acontecimentos que se seguem, e depois a morte de Herodes, estão repletos de contrastes impressionantes entre Pedro e o rei, que chegam a ter certo toque de humor. João Marcos não desempenhou papel algum nessa história, mas sua apresentação nesse ponto do livro prepara o leitor para sua ligação posterior com Barnabé e Saulo. Ouça Atos 13, 1-5 e 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Pergunta 2. Como João Marcos se uniu a Saulo e Barnabé? E qual foi o resultado disso? Atos 13 descreve a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, que teve início por volta de 46 d.C. Marcos não é mencionado até o verso 5, quando ele é descrito como simplesmente um auxiliar ou servo. Nenhuma outra referência é feita ao jovem até o verso 13, em que o breve relato faz a observação de que ele voltou para Jerusalém. Nenhuma razão é dada para essa partida, e a ausência de qualquer descrição de seus sentimentos ou emoções deixa para a imaginação o que teria motivado sua retirada dos esforços missionários, que, sem dúvida, eram cheios de perigos e desafios. Ellen White indica que, abre aspas, Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. Fecha aspas. Em resumo, as coisas simplesmente ficaram bastante difíceis para Marcos, então ele desistiu da missão. Você se identifica com essa história por já ter desistido de alguma coisa ou mesmo falhado completamente em uma missão, especialmente alguma questão espiritual ou relacionada com sua caminhada cristã? O que você aprendeu com essa experiência?